Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí, pessoal, trazendo o comentarista Elias Júnior. E ele detonou o Abel Ferreira, pessoal. Postei esse vídeo aí até no meu canal principal, Futebol Total Oficial. Você que ainda não é inscrito, vai lá, Futebol Total Oficial. Postei esse vídeo ontem, mas como estava tarde, eu imaginei que muitas pessoas deixaram de ver. Então estou soltando aqui no Futebol Verde React, para quem não viu. Rapaz, o Elias Júnior detonou Abel Ferreira, dizendo que ele tá anos-luz aí de merecer ganhar 2 milhões e 500, tá anos-luz de ser o melhor técnico da América. Rapaz, o Elias Júnior detonou. Eu já peço a você para deixar o seu comentário aí depois que você assistir o vídeo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos para o vídeo, daqui a pouco nós estaremos de volta. A primeira e talvez a mais importante. Estou vendo aqui o meu grande amigo Alisson da Artefato, grande diretor da Artefato ali da Beach and Country, na Avenida Brasil, essa loja incrível que, aliás, nos fornece esses móveis de grande qualidade aqui para o Tempo Técnico, que é palmeirense doente. Ele vai entender o que eu estou falando. E você vai entender o seguinte: nós todos idolatramos de uma maneira desproporcional um treinador que é muito bom, mas é impressionante, porque quanto mais eu tenho, olha, isso aqui é algo que eu não falei, quanto mais eu apuro informações a respeito do cotidiano do Palmeiras, quanto mais eu apuro informações a respeito daquilo que o Abel aplica em relação aos treinamentos do time do Palmeiras, mais eu tenho convicção de que ele é um técnico só um pouquinho acima do normal. Que o que ele tem é uma capacidade impressionante de motivar elenco, de mostrar que cada treino é feito para que o cara tenha entrega muito produtiva e no limite da condição física dele, isso ele consegue, mas não tem genialidade, não tem diferença, não consegue enxergar futebol como o Cuca enxerga, não consegue mudar como o Arthur Jorge muda, não consegue ser resultadista como o Fábio Carille consegue. Então, vejam bem, o que eu estou dizendo aqui não é que o Abel seja um mau treinador. Eu estou dizendo aqui que ele é acima da média, mas ele está infinitamente, ele está a anos-luz de ser o cara mais incrível como treinador da América do Sul. Ele está a anos-luz de, na minha opinião, merecer 2 milhões e 500 mil reais de salários líquidos todos os meses. E eu não sou da Receita Federal e eu também não sou da direção do Palmeiras, que tem obrigação de, quando contrata e assina, pagar. A minha questão aqui é de custo e de benefício. Estou errado, Sálvio? Tá errado. Estou errado. Tá errado. Adoro quando o Sálvio discorda do Elias. Parabéns. Não, Elias, o seu discurso foi bem longo, eu entendo. E bonito, e bem Não, fundamentado. começou bem, mas e bem terminou mal, né? fundamentado. O seu E bem discurso foi bem fundamentado. longo. E bem fundamentado. Você falou, mas tá errado, Elias. O Abel é craque, o Abel é bom. Eu até concordo com você o lado motivacional. O livro do Abel fala disso, né? O Abel é o próprio motivador do elenco, é um gestor de elenco. Você está querendo falar sobre entendimento de bola. Talvez o dia que você sentar com o Abel e debater bola com ele, pode ser que você vá mudar seu conceito. Primeiro ele precisa querer. Eu não sei, mas o que eu tenho informação, e as minhas informações são muito boas, de que os treinos são normais, de muita intensidade, mas não tem aquele treino diferente, aquela jogada diferente. Mas quem que tem isso? Eu te digo o seguinte... O Cuca tem isso? Tem, mas não enxerga 100 vezes mais mas não tem capacidade de gerir o elenco como o Abel tem. Isso é super importante. Mas aí uma sequência de trabalho. Aí nós estamos discutindo outras virtudes. A gente está falando de um cara com 4 anos super vitoriosos. Vamos lembrar, no Palmeiras. Vamos lembrar, tá bom. Será que se ele tivesse no Bragantino ele entregaria esse resultado? Tá bom, se ele tivesse no Corinthians ele entregaria esse resultado? Vamos lembrar que
ele é o grande responsável por fazer o Palmeiras, com muito menos orçamento, competir de igual para igual com o Flamengo nos últimos anos. Você pega de 2019, de 2020 para cá... Mas isso é incompetência do Flamengo, não é mérito dele. É muito mérito, porque o Palmeiras... do Flamengo, o Palmeiras que não soube foi como manter o Palmeiras o Dorival, foi o clube que do só Brasil. contratou técnicos ruins. Elia. Então é incompetência do Flamengo, não é mérito dele. São as duas coisas. Incompetência de quem dirige o Flamengo e muito mérito do Palmeiras, que conseguiu ser o time mais competitivo do Brasil em igualdade de condições com o Flamengo, que investe muito mais. Não dá para diminuir o Abel. A temporada do Palmeiras é ruim. Não dá para diminuir o Abel. Você quer me dizer que o Abel, que é o salário maior da América do Sul... Em todos os tempos. Todos os tempos. Que está no time de maior estrutura do futebol brasileiro, que tem avião exclusivo para poder fazer todos os voos fretados, que tem toda a estrutura que ele seguramente não teria no Sporting de Recife, de Lisboa, não teria no Benfica de Lisboa, não teria no Porto, lá no norte de Portugal, e ele tem aqui no Palmeiras. Você quer me dizer que ele, que é pior do que o Arthur Jorge, porque o Arthur Jorge está na final da Libertadores... Ele tem que entregar mais. Você está pegando o Arthur Jorge por 6 meses, 4 meses, calma. Não sei, mas o Arthur Jorge chegou esse ano. O Botafogo investiu um caminhão, gastou 370... o Palmeiras não. Não, o Palmeiras gastou 200. Metade. E quanto gasta de folha de pagamento? São os mesmos 26 milhões para os dois clubes. Então quer dizer que a folha de pagamento do Palmeiras não é brinquedo, é grande. É a segunda maior do país, empatada com o Corinthians e com o Botafogo. É assim, o Arthur Jorge faz um trabalho muito legal, mas o Arthur Jorge não tem títulos ainda. O Abel é o maior campeão da história do Palmeiras. Ô, Nicola, vamos lá. O título em cima do Cuca não tem mão do Abel. Vamos falar que aquele gol do Breno Lopes no final, na Libertadores... Erro do Cuca. Exato, não tem. O Abel deu um nó tático e ganhou do Cuca. Não. Quando o Abel deu nó tático? Vai falar que não, naquele momento. Mas o Abel tem títulos e tem vitórias e tem jogos e até alguns campeonatos, algumas classificações, que a gente vê a mão do Abel. Não. Vê a mão do Abel. A gente vê a mão do João Paulo... Que é responsável pela base do Palmeiras. Mas o Abel dá liberdade. Eu estava conversando com um diretor grande do Palmeiras essa semana e ele... mas o Abel dá oportunidade. Eu falo, mas pera um pouquinho. Aí eu vou dar o diploma para você. Porque você tem o Hendrick aqui e o Estevam ali e você tem que me dizer que ele precisa dar oportunidade. Se ele não der oportunidade, eu demito ele. Então os caras são muito diferentes. Então vamos lá, Elia. Ele não deu oportunidade para o Hendrick naquele Mundial. Né? E foi criticado naquele momento. E eu até concordo com o Abel naquele momento, o Hendrick... Não, eu não concordo, não. Talento não tem idade. Elia, vamos lá, tá bom. Eu sou o presidente do Palmeiras e você é o meu diretor de futebol e chega à conclusão de que o Abel não presta mais. Esquece essa história de renovação, vamos aceitar que ele vá para o Vamos aceitar que ele tenha contrato até 2025 e vamos aceitar que pelo salário dele ganhar só o Campeonato Paulista com a estrutura do Palmeiras é muito pouco. O Flamengo você não pode ter vergonha de falar isso. Não compare o Flamengo. Não compare o Flamengo. Vamos lá. A administração do Flamengo não engraxa o sapato da administração do Palmeiras. Então deixa eu te fazer a pergunta que eu quero fazer. Você vai contratar quem? Já que o Abel não presta mais, qual vai ser o técnico para o Palmeiras no ano que vem? Com 6 milhões de dólares por ano? Sim, com 6 milhões de dólares. Eu vou pensar bem, hein? Pensa bem. Com 6 milhões de dólares por ano, eu posso contratar. Já que o Flamengo não traz Jorge Jesus, eu posso trazer o Jorge Jesus, que é melhor que ele. Jorge Jesus não sai antes da metade do ano que vem. Mas eu posso pensar e conversar com ele. Antes da metade do ano que vem, não. O que você vai fazer com 6 meses do ano que vem? O Abel, eu não sei, eu vou manter o Abel, porque o Abel tem contrato até dezembro de 2025. Então, eu vou cumprir o contrato com o Abel e já vou acertar com o Jorge. Ponto 1. O Nuno Espírito Santo é, nesse momento, um treinador português também, por acaso, que faz uma campanha brilhante. Não vem trabalhar no Brasil. Mas por 6 milhões de dólares no Palmeiras. Mas você é empresário dele, para saber? Elia, a grande questão é dele. A gente só consegue contratar técnicos sem espaço nas principais ligas. Cara, por 6 milhões de dólares com a estrutura do Palmeiras para ser campeão da Libertadores. Não vem, porque o cara vai se esconder aqui, Elia. O cara vai se esconder no futebol brasileiro. Vamos fazer uma lembrança rápida. O Abel faz enorme sucesso há 4 anos, certo? O que apareceu de proposta para ele? O Al Saad. E outros times... Vai ganhar $1 milhão por mês. Tá bom, e outros times menores. O Luiz Castro era líder do Campeonato Brasileiro com o Botafogo. O que apareceu para ele? O Al Nassr da Arábia Saudita. O Tite fez enorme sucesso por aqui. Foi técnico da seleção brasileira. O que apareceu para ele depois da seleção? Absolutamente nada relevante no exterior. O Jorge Jesus, ele sai daqui para voltar ao Benfica.
O Clube onde ele já tinha todo o currículo e depois foi pro Al Hilal. O que eu quero dizer é que o futebol brasileiro não comove, não transforma treinadores ou não os leva para a primeira prateleira. Ainda não. O futebol brasileiro não tinha espaço para treinadores do nível do Arthur Jorge, do Abel, e hoje tem. Eu acho que tudo é uma questão de você conversar e apresentar um plano de trabalho. A sua pergunta não tem a ver, porque você não é o representante do Nuno Espírito Santo, você não é o representante do Arthur Jorge, você não é o representante do Jorge Jesus, então você não sabe se esses caras vão aceitar ou não. Você não pode com ilação, você não pode, você não joga, você não joga. O que joga é o seguinte, o que joga é, nós estamos parando para pensar aqui a respeito de um momento que é muito importante para a vida do Palmeiras. Sim, O Abel Ferreira não entregou em 2024. O Abel Ferreira tem o maior salário sul-americano. Para você ter uma ideia, você que gosta de números, o Rubem Amorim, que é 10 vezes melhor do que o Abel Ferreira, você concorda comigo, não? Aí Muito sim. bom. É 10 vezes. Sabe quanto o Rubem Amorim ganhava no Esporte Clube do Recife? 3 milhões no Esporte Clube de Lisboa. Sabe quanto ele ganhava no Sporting de Lisboa? 3 milhões de dólares ano. A metade do que ganha o Abel. Agora ele vai passar o Abel, porque agora vai para o Manchester United, vai passar o Abel. Agora, veja a diferença e a desproporção. Outra coisa, eu sou um cara que vive de resultado. Do jeito que eu sou, da maneira como eu ajo, da maneira como eu me comporto profissionalmente, eu sou um cara que só vai ter espaço se eu tiver resultado. Por quê? Porque eu gosto das coisas exatamente do jeito que eu imagino que sejam as certas, e eu não sou dono de televisão, não sou dono de rádio, então, para que eu me mantenha, eu tenho que dar resultado todos os meses, todos os anos. Senão eu sei que, em algum momento, muito próximo da falta do resultado, eu sairei. Por quê? Porque eu não sou o cara da inteligência emocional, eu não sou o cara que faz o meio-campo bem, com quem manda, com quem comanda. Eu acho que, assim, o resultado é o mais importante e eu foco naquilo que é o mais importante para o grupo e para o programa. Eu entendo que o Abel tenha que fazer a mesma coisa, você concorda? Concordo. Ele não tem que paparicar a Leila do jeito que ele está paparicando. Mas tá? Pô, você tá de brincadeira. O Abel só tira o chapéu. O Abel, ele só é aquele cara bonzinho, aquele cara que faz aquilo que o Palmeiras determinar, quando é determinação da Leila. Ele mesmo falou isso, né? A mãe, a esposa E a Leila. Eu te pergunto, cadê? Podemos voltar, mantém a imagem do Palmeiras aí, Léo, porque a gente tá bonitinho aqui, mas o Palmeiras acabou de perder pro time do Corinthians. Já nós vamos falar do Corinthians, que eu acho justo a gente falar do Corinthians. Ô, Sálvio, você que discordou de mim, veja só, se você é bom de números, e eu sei que você é, quando você paga, porque agora você tem que se colocar, você tem que ter empatia com quem paga. Você é o pagador. Quando você paga 6 milhões de dólares para um treinador e ele perde na semifinal o título mais importante para mim, que é o título que o Palmeiras mais almeja, que é o da Libertadores, que leva ao título mundial naquela oportunidade. Ele perdeu em quartas. Em quartas ele perdeu Foi eliminado no primeiro mata-mata. Não, no quartas. Pro Flamengo e pro Botafogo. Não, ele perdeu pro Boca. Ele perdeu pro Boca na Libertadores do ano passado. Ele perdeu pro Boca na semifinal, que não superei, porque ele não estou falando desse ano, esquece esse ano que foi uma incompetência brava e ainda pior. A falta de sorte no sorteio também. Não quero saber falta de sorte, então quer dizer que você agora vai ficar dependendo de sorte para ser campeão, então quer dizer que você pode perder na final. Em cima do Boca. E outra, o Fluminense foi campeão em cima do Boca, que caiu no colo. Eu não gosto de dizer que nada que não tenha interferência da arbitragem seja injusta. Então foi justo o título do Fluminense. Só que, se o Fluminense joga com esse Palmeiras aí a final, você sabe o que iria acontecer. Então, quando ele não tem capacidade de, no Allianz Parque, ganhar do Boca Juniors, eu espero acabar aquela temporada e falo, olha, eu tenho que ir no mercado, já que eu tenho 6 milhões de dólares, e eu não acredito no Nicola, porque eu não acredito, eu vou no mercado... Só para lembrar que o Nuno Espírito Santo está trabalhando no Nottingham Forest. Não, e é terceiro colocado do campeonato. Você acha que vai dar para tirar o Nuno? Mas eu estou só te dizendo o seguinte, eu digo a você, e acho legal, porque a Premier League, ela anuncia os salários, então eu acho legal que você cheque, eu digo a você que o Nuno Espírito Santo não ganha 6 milhões de dólares líquidos por ano. Líquidos. Ou ele é assim, vamos lá, você está falando... Imposto na Inglaterra é 40%. Você está falando de 2023, né? O Abel entregou o título brasileiro em 2023. Por mais que a Copa Libertadores seja mais importante,
disputar o Mundial de Clubes. Eu te entendo disso. De tomar uma decisão naquele momento, não. Eu prefiro ficar em 2024. Em 2024, o Abel foi jogar contra o Flamengo com medo do Flamengo. A estrutura do Palmeiras e o elenco do Palmeiras, o Palmeiras não pode ter medo do Flamengo. Pode ver que o Peñarol foi jogar contra o Flamengo e não teve medo. O Palmeiras tem um elenco muito superior ao Peñarol. E ali tem que colocar na conta do Abel. O estilo de jogo que ele foi para o Maracanã contra o Flamengo foi um estilo de não querer ganhar o jogo, não querer classificar, querer trazer para o jogo da volta. Isso, para mim, foi um grande erro. E esse Campeonato Brasileiro, eu vou falar para você que realmente o Palmeiras não perde o título no jogo hoje contra o Corinthians. As opções do Abel de jogar com o time em reserva, para mim é marcante o jogo contra o Vitória. Aquela derrota por Vitória, que ele coloca o elenco reserva para se preparar, acho que contra o Flamengo ou contra o Botafogo, e ele perde no Campeonato Brasileiro esses 3 pontos que fazem falta agora. Então, assim, a estratégia do Abel em 2024, eu vou concordar com você. Realmente... Vocês estão no caminho errado. Tem muita coisa que precisa ser resolvida no Palmeiras antes do Abel. Tem muita coisa que você pode pensar em mexer antes do Abel. O Abel não é o maior dos problemas no Palmeiras. Fica imaginando o torcedor do Palmeiras veio na nossa conversa. Os caras devem ter pensando que a gente tá maluco. Tá bom. Assim, a minha questão é a seguinte: o Abel não é o maior dos problemas do Palmeiras. O Dudu tá bem fisicamente, ele não coloca. O Rony tá bem fisicamente, ele não coloca. Então ele não é o maior problema do Palmeiras. Você falou, por exemplo, do salário do Abel. O Ramon Dias sozinho ganha R$1,5 milhão por mês. O Renato Gaúcho ganha R$1,5 milhão por mês. São 2 caras que brigam contra o rebaixamento. Então a questão salarial olha o time é que o Corinthians importante. tinha. A questão salarial é importante, mas o Abel entrega demais. Olha a quantidade de títulos que ele garantiu e os prêmios somados por conta de todos esses títulos. E assim, o Palmeiras abre mão do Abel no dia seguinte. Vamos lá, quem o Abel indicou? Vamos lá. É muito importante para quando você tem um cara que tem o salário do Abel, ele tem que se pagar. E ele se pagou sempre. Não se paga. O Abel não se paga pela venda do Endrick. O Abel, quem se paga pela venda do Endrick é o João Paulo, que ganha um baita de um salário, diga-se de maior passagem, salário entre executivos do país. Entre executivos do país, e é merecidamente. Então, o João Paulo se paga quando vende o Endrick, se paga quando vende o menino Estevão. Tá tudo certo. Então, quem paga o salário do João Paulo é o Endrick e o Estevão. Não é o salário do Abel. Quem o Abel contratou? Vamos lá, quem paga o salário do Abel? O Abel contratou o Felipe Anderson. Caro, não entrega. Richard Rios. Não, Richard Rios foi um achado. Flaco Lopes. Custou R$7 milhões e vai ser vendido por mais de R$100 milhões. Mas não sei se vai ser vendido. Foi um erro, porque custou mais de R$50 milhões. São vários. O Atuesta. Foram vários os erros. Cadê a contratação? Então, é muito fácil você chegar aqui e dizer, decantar em prosa e verso um treinador que tem $1 bilhão de orçamento por ano, $6 milhões de salários por ano, liberdade para ter a melhor estrutura do futebol brasileiro. E esse ano foi só campeão paulista. Aí eu te pergunto, o Arthur Jorge é melhor que ele? Nesse momento, o Arthur Jorge é melhor que ele. Mas por que a gente não discute o trabalho da Leila Pereira? Que vai fazer um show no dia 11 de novembro, 13 dias antes da eleição, para sócios do clube. Não é uma campanha eleitoral. Ela vai pagar pelo show? Vai pagar pelo show, mas usando a estrutura do Palmeiras, é certo isso? Por que a gente não discute? Por que a gente não discute? Por que a Leila Pereira mantém o Anderson Barros, que é um cara de pouca capacidade no mercado? Vários dos reforços que o Palmeiras trouxe vieram porque outros nomes, o Anderson Barros não teve capacidade ou para convencer as pessoas internamente. Mas o bom é o Alexandre Matos, então? O Alexandre Matos, para mim, teve papel super importante. Foi, por exemplo, o Matos quem contratou o João Paulo Sampaio. Se o João Paulo Sampaio transformou a base do Palmeiras como transformou, foi graças ao Alexandre Matos. Mas o Alexandre Matos contratou o Fernando Diniz também. Para o Cruzeiro, foi um enorme equívoco. E colocou em risco a temporada do Cruzeiro. O Cruzeiro foi vencer o Lanús meio que na bacia das... E vai perder, do mesmo jeito que eu disse que o Corinthians era favorito, o Cruzeiro vai perder pro Racing na final. E teve um radar do Nicola, não sei se você lembra daquele radar do Nicola, do Hulk. Sim. Que o Abel... Esse foi um erro.
Foi um enorme Mas é equívoco. bom, Salvo, porque até agora você só está contra Não, mim. mas não, Agora mas você está lembrando... Não, a gente tem que apontar as coisas boas e as coisas ruins. O Abel, por exemplo, vetou a contratação do Hulk. Imagina o estrago que o Hulk faria com a camisa do Palmeiras. E ele não quis contratá-lo mesmo. É fácil com tudo comparar o Hulk acertado. com o Flaco Lopes hoje? Não dá pra comparar, é um absurdo. O Hulk é o cara mais regular nos últimos 4 anos. E o Abel não quis contratá-lo com medo de perder o vestiário. Mas se o cara é tão bom no vestiário, o cara que administra... Ele que administra. Ô, Esse Nicolas, administra. é lógico que museu é importante, porque lá no Museu do Palmeiras tem vários títulos que, para mim, tem a mão do Abel. Não tenho dúvidas disso. A primeira Libertadores, até falo que foi Sorte. o acaso. Vamos colocar o acaso, a primeira Libertadores. Mas o ano de 2024 o Abel tinha que entregar mais. É isso que eu acho que a gente tem que falar. Sim. O ano de 2024, Copa do Brasil, Libertadores e mesmo este Campeonato Brasileiro, e mesmo qualidade de jogo Mas o Elia também... está indo num caminho que eu considero equivocado, de abrir mão de alguém que entregou tanto porque não teve um 2024 Não, bom. eu estou querendo dizer o seguinte, a gente não pode endeusar o Abel da maneira que todos endeusam. A gente não pode ter um diretor executivo de futebol, que é o Anderson Barros, que não tem a capacidade de chamar o Abel aqui. Tem medo do na técnico. minha sala. Ele Tem medo do técnico. Ele tem medo. Chamar o cara e botar, entra aqui na sala. Eu não quero que fale mais isso na entrevista isso. coletiva. Você está proibido de fazer esse tipo de coisa, porque aqui você é funcionário do Lá é Palmeiras. o contrário, ele proíbe o Anderson Barros. Não, ele proíbe o Anderson Barros de falar. Essa hierarquia também, assim, a hierarquia também está outra equivocada. coisa, eu não posso ter vice-presidente de futebol que tenha medo, que fique acuado na frente do Abel. O Abel só não fica acuado e só tira o chapeuzinho para Leila Pereira, porque é que faz o cheque dele. Essa é a realidade do Palmeiras hoje. Outra coisa, eu apuro lá que os treinamentos deles são intensos, são de qualidade, porque o elenco do Palmeiras é de muita qualidade e todo mundo quer jogar. Então os caras agora não têm a genialidade. Sabe onde eu vi genialidade? No Pedro Caixinha. Eu vi o cara mapear os treinamentos todos no computador, o que ele queria, Só que ele perde Léo Ortiz, perde Elinho, Mas é perde legal o 2 exemplo jogadores que você deu. machucados. Brilhante treinamento. Mas- E o time vai ser rebaixado. Mas ele Com saiu. investimento alto. Mas ele é bem verdade que o Elinho e o Léo Ortiz saiu. Perdeu 5 jogadores. Não, perdeu o Elinho e o Léo Ortiz. Mas não é possível que 2 jogadores determinem que o mas time não é que só está brigando isso. na parte Tinha uma de cima filosofia- com treinos perfeitos vai cair para rebaixado. Tinha uma filosofia que o meu time é obrigado a jogar propondo o jogo, a jogar marcando Elia, alto. vamos Então, lá, é agora vamos lá. complicado. Então você é o diretor de futebol. Você vai anunciar que está abrindo mão do Abel para contratar o Caixinha, por exemplo? Não, eu digo o seguinte para você. Eu vou conversar, eu sou diretor de futebol com o meu conhecimento de futebol. Não sei qual é o do Anderson, mas eu acho que eu sei mais de bola do que ele. Então, eu vou dizer o seguinte, o que eu penso, eu vou tirar, você falou o Abel, né? O Abel Ferreira. Eu vou tirar o Abel Ferreira e vou para o mercado com 6 milhões de dólares por ano para pagar. Você traz o Vojvoda. Eu posso trazer o Vojvoda. Não dá. O que? O Vojvoda? O O Vojvoda Vojvoda por 3. O Vojvoda- Sabe quanto é 3 milhões de dólares? 3 milhões de dólares são 18 milhões de reais ano. Eu digo que o Vojvoda por 1,5 milhão mês, ele vem para o Palmeiras. Sim, mas 18 o milhões Vojvoda, de reais. você sabe qual que é o estilo do metade Vojvoda? do que ganha o Abel Ferreira. O que, por acaso, ganhava o Rubem Amorim. O Rubem Amorim ganhava até a semana passada 3 milhões de dólares por ano, Fazia um comandando o trabalho esporte brilhante, lá de trabalho Lisboa. brilhante. O cara comandava o esporte de Lisboa, na Europa, que você decante em prós e É que versos. o campeonato português é um e campeonato de menor capacidade financeira. E ganhava metade E o trabalho do Abel brilhante. Ferreira ganha. Ô, Elia, mas você vai trazer o Vojvoda, você vai trazer alguém que não tem capacidade de propor jogo. Os melhores trabalhos do Vojvoda são sempre... Deixa eu ouvir no o Abel. contra-ataque. Então tá aí, pessoal, foi o corte do canal do YouTube, do canal Band Esportes. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.